Aos irmãos aqui na gravação, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do povo da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, tá? São textos bem conhecidos, a gente não vai prolongar tanto, não vai prolongar muito, porque são textos bem conhecidos. Mas eu trouxe esse assunto porque eu peguei duas versões. Você sabia que versões, traduções bíblicas, vocês sabem que dá outro sentido de interpretação, e é por isso que muitas pessoas se embaraçam, porque lê um versículo em uma tradução, e quando vai ler em outra tradução, o sentido é outro, e aí a pessoa fica confusa. É claro que se eu fosse colocar aqui em várias traduções, não ia ter tempo, era muita tradução, muita coisa, mas eu peguei apenas duas traduções para a gente entender melhor esse assunto. Satanás se rebelando ou o homem querendo se igualar a Deus? Vamos lá, vamos direto ao assunto, nas duas traduções que nós vamos ler. A tradução que eu vou ler primeiro é a tradução Almeida, Corrigida e Fiel. Tá bom? Que geralmente é a tradução que eu mais utilizo aqui. Mas estudando esse assunto, eu encontrei aqui uma certa diferença e a gente vai esclarecer alguns pontos. Almeida, Corrigida e Fiel, Ezequiel 28:2. Texto esse que o sistema religioso tradicional atribui a um ser espiritual, tá? Então, eles pegam Apocalipse, capítulo 12, e diz que houve rebelião no céu, o diabo, o dragão, o Satanás se rebelou lá contra Deus e tal, e brigou com Miguel e caiu, e eles dizem que é isso aqui, tá? Isso aqui foi antes da suposta rebelião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas olha a distorção, olha lá. Filho do homem, disse Deus por boca de Ezequiel. Filho do homem, diz é o príncipe de quem? Ao príncipe de Tiro, tá? Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou. Coração aqui é a mente, tá bom, abençoado? Coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é a mente, é a fonte da inteligência. Ó. Porquanto o teu coração se elevou e disserte, 2 pontos. Então, o coração de quem? Do príncipe de Tiro. Então, esse governante de Tiro, esse rei, né, esse príncipe de Tiro, essa autoridade da cidade de Tiro, o coração dele se elevou, ele se exaltou, ele entrou na soberba, e o que foi que ele disse? Olha lá, eu sou Deus. O primeiro erro que a gente encontra aqui, que é um erro de tradução, é que esse D aqui com D maiúsculo dá a entender ao sistema religioso que esse príncipe aqui, que o texto está dizendo que é o príncipe de Tiro. Mas o sistema religioso diz que, na verdade, esse príncipe aqui era Lúcifer, que se rebelou no céu contra Deus, e ele queria ser Deus. Não tem nada a ver aqui. Era o príncipe de Tiro que se rebelou, o coração dele se elevou e ele disse: eu sou Deus. Foi ele que disse: sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Vamos lá. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Me encontre um versículo bíblico que Deus colocou uma cadeira no meio do mar. E se Deus tem uma cadeira no meio do mar? Não. Nós já temos uma mensagem aqui no canal que nós falamos sobre isso. O querubim guardador ou Irão, rei de Tiro? É Satanás o querubim guardador ou Irão, o rei de Tiro? Irão, esse homem Irão, né, com H, é o rei Irão. Ele foi amigo de Davi, amigo pessoal de Davi. Ele financiou a construção do templo na época de Salomão. Esse homem era muito rico, muito bastardo, muito sábio, e ele era um príncipe de Tiro. Confira lá no estudo sobre o rei de Tiro que nós temos aqui no canal. E ele disse: eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento. E nessa mensagem a gente explica que se assentar
no meio dos mares, é porque este homem, este rei, ele tinha um império, ele tinha um exército, ele tinha, hoje seria a Marinha do Brasil, por assim dizer, ele tinha vários barcos de guerra, ele comandava os mares da época, né? O seu lugar forte eram os mares, por onde ele governava, por onde ele extraía riquezas, trazia riquezas, levava madeiras de acácia, de Chipre, etc, etc. Então, o mar era o ponto forte dele, era por onde ele governava com mais intensidade, com mais autoridade. Por isso que ele diz: eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares. Então, por que ele se igualava a Deus? Porque ele via a figura de Deus como um ser poderoso, e ele se colocava como Deus, porque ele dizia: eu tenho poder, eu governo isso aqui, eu mando isso aqui, eu faço tudo aqui. Por isso que ele diz: me assento no meio dos mares, na cadeira de Deus. Olha lá, e não passas de... Então era um homem, irmãos, era um homem, não era um Deus, não era um demônio. Aqui foi Lúcifer, tem nada de Lúcifer, era um homem, não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, mente, como se fosse mente, coração de Deus. Ele tinha isso na sua mente. Esse homem sofria de esquizofrenia, esse homem era psicopata, esse homem era lunático. Ele colocou na cabeça dele que ele era Deus. É eu que mando, eu que governo, eu que faço, eu sou Deus. Não, ele era um homem. Ele era um homem, mas ele se dizia Deus. Lembrando, Almeida Corrigida e Fiel. Nós vamos continuar com essa tradução. 3:4. Eis que tu és... Olha lá, olha que interessante, ó. Eis que tu és mais sábio que quem? Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Observe que esta tradução diz que tu és mais sábio que quem? Que Daniel. Tradução tendenciosa. Deus não disse que ele era mais sábio do que Daniel. Lembra do que aconteceu com Daniel lá na Babilônia? Quando a mão de Deus apareceu e escreveu: Mene, Mene, Tekel, facinho e pesado, foste na balança, passado de ti foste o reino. Diz que o rei da Babilônia, na época, ele chamou vários magos, vários sábios, e ninguém decifrava, discerniu o que estava na parede. Aí a mãe do rei disse assim: tem um senhor aqui, um velho, que na época do teu pai, Nabucodonosor, ele interpretava sonhos. Aí ele disse: esse homem ainda está aqui ainda? Que era o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Sim, ele está aqui ainda, chama ele lá. De repente Daniel chega, já velhinho. A primeira pergunta que o neto de Nabucodonosor fez foi o seguinte: você ainda é o mesmo? Deus ainda te revela as coisas ocultas? Você ainda é do manto? Daniel: sim. Ele disse: olha, se você me declarar o que está escrito nessa parede, eu vou te acumular de riquezas. Daniel não vendia o ministério, né, meu irmão? Daniel não era Balaão. Daniel disse: olha, assim como disser o Senhor, eu vou te declarar. Quanto a tua riqueza, fica para ti mesmo, não me interessa. Aí ele disse: não, mas eu vou te coroar, eu vou te colocar colares de ouro. Daniel disse: eu não quero um centavo seu. Traduzindo, eu vou falar aquilo que Deus escreveu. Ele pediu alguns dias para orar, para jejuar, o costume deles, né? E Deus deu o entendimento, e Daniel chegou e declarou qual seria o enigma, né, que Deus de fato estava passando o reino ali para outros povos. Mas o interessante é que aqui em Ezequiel, essa tradução específica diz que eis que tu és mais sábio do que Daniel. Então quando você lê, você vai dizer o seguinte, na visão do sistema religioso: rapaz, você sabia que Satanás era muito sabido? Deus disse que Satanás era mais sabido do que Daniel. Rapaz, tá vendo, irmão? Sabe por quê? Porque Satanás antigamente se chamava Lúcifer, e ele era tão sabido que Deus disse que ele era mais sabido do que Daniel. Não, Deus não disse nada disso. A tradução está dizendo: tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti.
pela tua sabedoria e pelo teu entendimento. Então, de fato, era uma pessoa que sabia muita coisa, tá? Mas isso não quer dizer que ele era mais sábio que Daniel. Ele sabia muita coisa, tá? Por exemplo, eu sei pregar o evangelho da graça. Vocês podem pregar muito melhor do que eu. Não significa que eu não sou dono da graça. Vocês podem pregar muito melhor do que eu. Tá, eu tenho entendimento dentro da graça. Você pode ter muito mais do que eu. Então, esse é o entendimento. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançar-te para ti o quê? Riqueza. E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. O homem ficou rico. Não foi porque ele trabalhou demais. O homem ficou rico porque ele tinha muita sabedoria, irmão. E ele sabia aplicar a sabedoria. Só entre parênteses aqui, né? Você vê que às vezes a pessoa não tem nem muito grau de intelectualidade, faculdade, escolaridade, mas o camarada, ele tem uma sabedoria natural que tudo que ele coloca a mão vai para frente. Ele sabe fazer dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. Já tem gente que estuda, conhece, que eu falo no sentido secular, mas não consegue enriquecer, mesmo porque a riqueza é um dom de Deus. Disso sabe o Salomão, é um dom de Deus. Então esse homem adquiriu riqueza, prata, ouro, etc. Esse homem ficou muito rico. Eu vou ler rápido por causa da tradução. Olha lá, 28, 5 e 6. Olha lá, pela extensão da tua sabedoria. Então a extensão da sabedoria dele era, né? Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentar-te as tuas riquezas. Então esse homem era o quê? Comerciante. No teu comércio aumentaste as tuas riquezas. Eleva-se o teu coração por causa das tuas... Viu aí, irmão? O poder. Não obstante, o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de toda espécie de mal. Porque quem ama o dinheiro, ele ama o poder que o dinheiro proporciona para ele. Porque você vê aí políticos se corrompendo, pastores, crentes se corrompendo, por causa do poder do dinheiro. O camarada não tem nada. Eu vou falar de um pastor. Ou pastor, não vou falar de uma pessoa. O camarada é um pastor de igreja. Ele é uma pessoa humilde. Ele tem lá uma congregação enxuta, tem lá 300 pessoas que se reúnem com ele. Ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa verdadeira, está ali, dentro da alimentação teológica dele, né, ensinando com os erros dele, mas é uma pessoa do bem, né? A gente não está aqui para dizer que é da perdição, nada disso. Pessoas do bem, pastores congregacionais, pessoas do bem, está lá com aquela igreja lá, com aquele ministério, como eles chamam, né? 300 pessoas. Enxutinho, certinho, lá com aquela coisa, né? Mulher aqui não pode isso, homem aqui não pode aquilo, mas está lá certinho. Chega um diacho de um político. E aí, pastor, tem quantos votos aí? O camarada nunca pensou nisso. Ele nunca perguntou em quem um membro votava. Mas chegou um político, despertou nele uma ganância. Tem quantos votos aí? Pastor, o senhor já tem terreno? Pastor, rapaz, não. Pastor, o senhor não tem vontade de construir aí uma catedral, não, pastor? Sair desse negócio, não? Ele para assim, aí ele vai lembrar que ele era uma pessoa honesta, que ele veio de pai, de mãe, que era pastores de igreja, aquela coisa toda. Ele joga tudo no lixo e ele vende a igreja, comercializa as pessoas. Não, me dê tanto, me dê terreno, me dê isso, me dê aquilo. Vira uma baderna. Por quê? Amor às riquezas. Portanto, assim diz o seu Deus: porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E isso por quê? Porque o teu coração, olha lá, eleva-se o teu coração é a mente, tá, abençoado? Eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Então, por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa das riquezas, o coração, a mente dele se elevou a ponto dele dizer que era Deus. É Satanás se rebelando ou o homem querendo se igualar a Deus? O homem querendo se igualar a Deus, não tem nada a ver com o pseudo Satanás. Ezequiel 28, 7. Por isso, eis que eu, Deus dizendo, né? Eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre os céus. Não, irmão, não tinha nada a ver de anjo de céu, não.
mais terríveis dentre as nações. Deus ia levantar inimigos de nações. Para quê? Os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. O homem brilhava, o homem era rico, o homem era poderoso, o homem era comerciante, o homem era sábio, se dizia ser mais sábio do que Daniel. Deus disse: porque se elevou teu coração e você já está se intitulando Deus, eu vou te derrubar por terra, eu vou te destruir, eu vou trazer estrangeiros, pessoas de outras nações que vai arrastar a espada e vai acabar com você. Foi isso que Deus disse. Vamos lá? 28, 8 e 9. Eles te farão descer a cova. Cadê Satanás aqui? Porque se fosse Satanás, então Satanás ia descer a cova? E aí? E aí, sistema religioso? Mas sabe o que é que você vai ouvir por aí? No sistema? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão ouvir aí no sistema religioso que essa passagem aqui, na verdade, é uma dupla profecia. Não, porque aqui, na verdade, em parte, literalmente, Deus estava falando do rei de Tiro. Mas espiritualmente falando, na verdade, Deus estava falando aqui de Lúcifer. Nananina, não. Não tem nada de dupla profecia aqui. A profecia era para um príncipe, para um rei de Tiro, para um homem. Não tinha nada de espiritualizar isso aqui. O problema é esse, né? Pega um pedaço de pão, vamos espiritualizar. Agora é o corpo de Cristo. Pega o suco, vamos espiritualizar. Agora é o sangue de Jesus. E não entende o que é uma simbologia. Aqui não tem nada de espiritualizar, nada. Era exatamente o que estava acontecendo. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és o quê? E não na mão do que te traspassa. Você é homem, você não é Deus. Mas ele queria ainda ostentar, dizendo que era Deus. E esse homem, por ser muito poderoso, abençoados, ele intimidava as pessoas. Por quê? Porque ele ganhava as pessoas no medo. O medo manipula, escraviza as pessoas. Por exemplo, eu não sou muito conhecedor disso, mas eu já ouvi dizer que aquela cobra coral, né? Ela é muito peçonhenta. Mas tem uma que é falsa, né? Quem já ouviu falar aqui? Tem uma, já viu, irmão? Que as cores são diferentes, não é isso? Acho que muda ali. Acho que a braba, se eu não me engano, é preta e vermelho, né? E branco. A outra, acho que é branco, vermelho e preto, alguma coisa assim. É por aí. Então diz que tem uma que não é peçonhenta. Mas você vê lá, você vai botar o dedo para testar? Ninguém vai, irmão. Agora, está sem energia. Ô, irmão, está sem energia. Você bateu o dedo ali na tomada e não acendeu. Aí está lá o fio descascado. Você viu que não tem energia, mas no seu subconsciente o medo é uma defesa. Você não quer colocar o dedo. Outro dia eu coloquei o dedo, que eu fui fazer uma instalação lá em casa, mas foi um desespero, eu coloquei rápido. Então você não vai, irmão, você fica ali receoso e tal. Então esse homem, ele impunha medo nas pessoas, porque ele era poderoso, ele era rico, ele era influente. Por que é que as pessoas têm medo dos pastores aí? Por causa do poder, irmão. Ninguém tem medo aí dos falsos profetas, porque ele é grandão, porque ele fala grosso, porque ele pode ser brabo e te pegar e te quebrar no meio. Não, as pessoas têm medo dos falsos profetas por causa do poder, porque sabe, meus irmãos, que esses camaradas aí, eles são capazes de, tem criança aqui não, de mandar, tirar a vida. Há casos de pastores que saem de lá, de obreiros, que eles mandam derrubar. A verdade é essa. Tu tem poder. Porque você vê ele chegando na televisão aí. Porque estão dizendo aí que não sei o quê. Mas Deus me deu autoridade. Porque lá ele veio de pastor. E o pai dele é pastor. E ele é vice-espírito santo. Que ele tem autoridade. Não é autoridade. Ele tem dinheiro. Ele tem poder. Ele tem canal de televisão. Enquanto o irmão Elcio está aqui suando pelo YouTube aqui para essa palavra correr, eles estão pregando na TV. A acessibilidade a esses homens é muito mais fácil. Então, eles têm poder para manipular.
se veste melhor, fala melhor, tem a população, né, a massa, eles manipulam a massa em seu favor. E o que era que esse homem fazia aí? Tinha poder. Esse homem tinha exército, esse homem tinha soldados à sua disposição. Quem ia mexer com esse homem? Ele disse que no meio dos mares ele era como um deus, ele acabava com tudo. Se viesse de lá para cá um submarino, ele dava um jeito e afundava, não, que o submarino já vem por baixo, mas ele acabava com o submarino, ele acabava com tudo. O homem tinha poder. Eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Ele se dizia Deus, mas era um homem. Vamos lá, vamos continuar. 28:10. Da morte dos incircuncisos morrerás. A palavra incircunciso aqui era aquele povo que não tinha aliança com Deus. O que Deus estava dizendo que não era o povo de Deus que ia matar ele, não. Ele ia morrer por outros povos. Ou seja, Deus não ia usar aqui o seu exército, o seu povo, né, a congregação de Israel, para ferir ele, não. Deus nem ia fazer isso. Deus ia pegar lá um incircunciso, um outro rei pagão, e acabar com ele. E foi de fato isso que aconteceu. Olha lá. Porque eu falei, diz quem? Diz o Senhor Deus. Foi Deus que falou, irmão. Então Deus ia acabar com esse homem. Então, Ezequiel 28:10. Essa tradução fiel e corrigida, tá? Isaías 14, na mesma tradução, fiel e corrigida. Olha a tendência, né? A versão tendenciosa. Isaías 14, 3 e 4. E acontecerá que no dia que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, né? Medo, né? E da dura servidão com que te fizeram servir, então Deus estava falando de uma libertação que ele ia dar para o seu povo. Depois que ele desse essa libertação, essa liberdade para o seu povo, então, para Isaías, proferirás, você vai profetizar, este provérbio contra quem? Aqui em Ezequiel era Lúcifer, que era o rei de Tiro. E agora que aqui é o rei da Babilônia, é Lúcifer de novo? Que confusão! Aí eles dizem que é a mesma coisa. É a mesma coisa. 3, 4. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. E dirás a quem? Ao rei da Babilônia. Como já cessou o opressor? Aquele que oprimia, aquele que escravizava, aquele que trazia pavor, medo, aquele que trazia dura servidão, aquele que trazia sofrimento, aquele que trazia escravidão, o escravagismo, escravatura para o povo, ele já cessou o opressor. Como já cessou a cidade dourada. Imagine o castelo que esse homem morava, né? O poder desse homem. 5, 6. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. E aí? Cadê o poder desse homem? Cadê a autoridade desse homem? Cadê as riquezas desse homem? Viu que tanto para o rei de Tiro quanto para o rei da Babilônia é sentença, juízo de Deus, puxando o tapete daqueles que se levantam? É por isso que Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Quando Tiago diz isso, é para você entender, quando a palavra diz que do céu fosse derrubado, é mostrando que alguém que estava no alto foi lançado na terra. Não tem nada a ver de Satanás que caiu do céu, não, irmão. Por isso que Jesus de Nazaré disse assim: eu vi Satanás, falando de um poder, eu vi Satanás como um raio, caindo da onde? Do céu, do lugar alto. Jesus viu Lúcifer,
que virou o diabo e que caiu do céu. Não, irmão. Jesus viu a autoridade religiosa, política, os principados, os governadores, os dominadores caindo. Por isso que no mesmo texto Jesus vai continuar dizendo: eis que eu vos dou autoridade e poder para pisar em serpente e em escorpiões, e não lhe fará dano algum. Aí você vai ver Pedro, Tiago e João encarando um Satanás, um principado, uma potestade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ele chegou assim e disse para Pedro: nós já falamos que não é para ensinar no nome desse homem. E Pedro chega na cara do sacerdote e diz assim: importa obedecer a Deus do que aos, porque tu não é Deus. Por isso que Paulo diz assim para todos também que estavam se levantando contra a palavra: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Por quê? Porque Satanás, principado, governo, Cristo abatia. Colossenses 2,15 diz que ele, depois que na cruz cravou o escrito de dívida, ele expôs publicamente os principados e as potestades, charlou, colocou desprezo, a vergonha. Cadê agora? Cadê os dominadores? Cadê aquele que governava o meu povo? Cadê aquele que aprisionava o meu povo? Por isso que ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aquele povo que dominava o povo de Deus, Jesus chamou aquele povo para um descanso e colocou aqueles principados, aquelas potestades ao desprezo. Assim ele fez com o rei de Tiro e também com o rei da Babilônia, que se achava um Deus. Você sabia que tem pastores aí que se acham Deus? Aqui quem manda sou eu, aqui mulher não corta cabelo. Ah, mas Jesus não me falou nada. Problema se Jesus não falou. Eu estou falando, você não corta. Não é assim? Que negócio é esse rapaz aí tá vestido aí de camisa polo? Ainda rosa? Não pode. Pode sim, irmão. Nada a ver não, irmão. É, irmão. Mas esse povo é terrível. Ah, irmão, aqui não pode fazer a barba. É engraçado, aqui não pode, ali já pode. Aliás, aqui não pode fazer a barba porque você tem que ser. Quem já ouviu isso? Aleluia, irmão. Você não pode fazer a barba porque a palavra vai nos dizer. A irmã Cleusa que gosta, né? O óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É duas barbas, né? É porque quando ele dizia a barba, está falando da costeleta deles que eram grande. E a barba era ó. Então não pode fazer a barba, porque ele desce, o óleo tem que descer. Quando o pastor virar com boca aqui, meu irmão, aleluia, quem não tiver barba não vai receber. Tem que descer, ó irmão, tem que descer na costeleta, só os íntimos vão entender. Tem que descer na barba. Aí você tira a barba, você vai receber um som de onde? Não recebe. Agora já na outra, ao contrário, o pastor disse que tem que fazer a barba. E aí vai. São os dominadores, irmãos. Olha lá, vamos continuar aqui para não perder o foco. Então, disse que ele ia ser perseguido sem que alguém pudesse impedir. Ninguém. Aí é aquela palavra que Deus disse por boca de Isaías, né? Quem poderá? Agindo Deus, quem o impedirá? É Deus agindo. Quem era quem impedir? Quem era doido de dizer: não, Deus, o senhor está errado, não faça isso não, agindo Deus, quem impedirá? Aí o sistema religioso usa essa passagem mais uma vez, fora do contexto, para dizer assim: meu irmão, minha irmã, Deus agindo na sua vida, quem é que vai impedir? Então você vai receber, você vai ganhar, você vai ter. Calma, irmão, agindo Deus é quem impedirá, ou seja, ninguém pode contra os propósitos de Deus, amém? Disse Jó: bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Esse é o Deus que nós cremos, soberano. Tem mais? Vou adiantar aqui por causa do horário. Olha lá, Isaías 14, 7 e 8. Já descansa, já está sossegada toda a terra. A terra começou a cantar. Já descansa, já está sossegado toda a terra. Aquele homem que trazia miséria, que trazia desgraça, que trazia guerra, que trazia prisão, Deus disse: eu vou te abater, e a terra já está celebrando já descansa em paz a terra, toda a terra. Cadê o céu aqui?
Cadê o diabo brigando com Deus lá no céu e dizendo assim, vem cá, essa parte de anjo, vem cá. Ó, é o seguinte, eu vou derrubar o pai velho aí, ó, e vou tomar o lugar dele. Não tem isso, irmão. Não existe isso. Até parece que Deus ia ser pego de surpresa, que Deus não ia saber. Agora, engraçado é que o religioso diz assim, olha, você tem que se converter, você tem que se batizar, você tem que dar dízimo, você tem que se limpar, porque no céu não entra pé. Como é que ele diz que no céu não entra pecado, mas ele diz que o pecado começou no céu? Se no céu não entra pecado, como é que o diabo causou pecado no céu? Tem alguma coisa errada, e o que está errado não está certo. Não, no céu não entra pecado. Você que está assim assado tem que se consertar, porque no céu não entra pecado. Aí você derruba ele com isso. Ô irmão, se no céu não entra pecado, por que Deus permitiu que o primeiro pecado, segundo você, aconteceu no céu? Não dá, né, irmão? Não dá, não tem como. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Olha para isso. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizem que as árvores, né? Até o ambiente, né? Até a natureza já louvava, já se alegrava, porque aquele homem tinha sido destruído. Olha lá, cedros do Líbano, dizendo, e cedro, árvore canta, mas expressa a saúde, né? Vida. Você pega ali uma planta, você deixa ela lá seca. Quando você olha, está assim, ó. Aí você vai toda manhã e joga um pouquinho de água nela, né? Outro dia ela está viçosa. Os cedros estavam viçosos. As plantações, os pássaros começaram a cantar. A natureza começou a expressar louvor a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque a terra já estava ganhando paz. Porque um homem que atribulava, que também dizia que era Deus. Se dizia Deus. Dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos... Olha, que coisa, né, irmão? As árvores lá da Amazonas começaram a se alegrar. Rapaz, tinha um camarada aqui que toda de manhã estava com a serra elétrica aqui. Aí Deus tirou esse perverso aqui, colocou aí uma lei aí que não pode cortar a árvore já estava lá sossegada, né? Irmão, imagine, é nisso que a gente tem que entender. Tá lá uma árvore na praça, aí alguém chega assim e diz assim, vou derrubar essa árvore e vou construir aqui um prédio. Aí vem o que mesmo? Vem as instituições, vem o IBAMA, vem ali aquele pessoal que trabalha com a legalização, cuidado ambiental, não é isso? E vem lá e diz, aqui ninguém vai cortar isso aqui não. Chega lá, coloca um muro de concreto, coloca lá uma fita, isola, não vai cortar. Se cortar, vai ter que pagar multa. Aí a árvore fica lá, saudável, sossegada. Ninguém me corta. Até nisso a natureza se alegrava por causa de um homem perverso que ia ser tirado do trono. Isaías 14, 9. Olha, segura aqui, ó. Olha o que eu falei de tradução tendenciosa. Olha o que está aqui em Isaías 14, 9. O inferno, esqueça. Tradução tendenciosa. O inferno, essa palavra é adulterada, foi colocada de má fé. Porque o inferno, na mente do religioso, é o lago de fogo e enxofre, que é o vale do filho de Inó, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que era um lixão que ficava queimando lá no sul de Jerusalém. Mas olhe bem, o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Ou seja, ele vinha para o inferno, que é a sepultura, mas que o sistema diz que é o lago de fogo, né? Despertou por ti os mortos. Então o inferno tinha o quê? Mortos. E todos os chefes da terra despertou por ti os mortos. E todos os chefes da terra. E fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Inferno despertou por ele. Tradução tendenciosa. Vamos entender. 14, 10, 11.
estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na o quê? É sepultura. Cadê o inferno aqui? Porque o inferno é a sepultura. Já foi derrubada na sepultura a tua o quê? Soberba. Aí agora vem. Com o som das tuas. Aí, irmão. Meus irmãos, quando Lúcifer passava diante de Deus, as notas musicais começavam a sair como se fosse Sandro e Janda tocando. Trim, 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 trim. Porque ele era ministro do coral dos anjos. E quando ele andava, sons saía dele. Não, irmão. Quem gostava de festa era o rei da Babilônia. Você já viu um reino sem festa? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus de alegria. Nós estamos no reino de Deus. Diante de Deus a tristeza salta de alegria, porque Deus não quer ver os seus filhos tristes. Deus quer ver os seus filhos alegres, porque todo rei quer ver alegria. Então não era diferente com os homens. Eles eram reis e gostavam de festa. Como aquela passagem, a festa no céu quando um pecador se arrepende, falando que Deus de fato é um Deus de alegria. Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei de Tiro, todos esses governantes gostavam de festa. Lembra do rei Herodes, que fazia banquete, festa, colocou João Batista lá no cárcere, e aí Salomé, né? Veio e dançou para ele, aquela coisa toda, a filha de Salomé, eu acho. E aí ele se alegrou tanto, encheu a cara do Mé. O homem enche a cara do Mé, perde o raciocínio, né? Ele chegou para a menina e disse assim: você dançou maravilhosamente bem. Tudo que tu me pedir eu te dou. Tu quer o quê? A menina disse: eu quero a cabeça do profeta. Havia uma festa lá, e na noite da festa lá do rei, cortaram a cabeça de João Batista. Aí tem um bocado de crente aí que fica em São João. Mas enfim, não é pecado dançar não, né? Mas viva São João, não sei o que é São João, bestagem, bobagem. Então, abençoados, havia festa, né? O som das tuas violas. Olha lá. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti, se o quê? Se estenderão. E os bichos te cobrirão. Então aquele homem que era poderoso, aquele homem que era rico, aquele homem que era inteligente, agora ele ia ser comido por bicho. Lembra de Herodes? Foi comido por bicho porque não deu glória a Deus. Herodes falou uma palavra bonita lá e disseram para ele: uau, palavra de Deus. Ele disse: não, de Deus não. Minha palavra. Aleluia. Quando viu os bichos, estavam lá. Te cobrirão, os bichos, os vermes te cobrirão. Isaías 14, 12 e 13. Como caíste do céu. Olha lá. Olha a tradução tendenciosa, irmão. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Amém aí? Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. Lúcifer é portador da luz, aquele que transmite luz. Como caíste do céu, ó Lúcifer? Precisamos entender que no original a palavra Lúcifer ali é Relé Ben Shahar, que quer dizer estrela da alva, aquele que tem luz. E quem era o rei? Alguém que tinha luz, alguém que era imponente, alguém que brilhava, alguém que se destacava. Então, tendenciosamente, colocaram ali Lúcifer e traduziram com malícia para dizer que Lúcifer era o diabo. Não, Lúcifer ali quer dizer portador da luz, que era alguém que brilhava, alguém que tinha poder, só isso.
Não está falando que Lúcifer era um ser espiritual. Ah, e detalhe, procura aí na Bíblia um versículo que não seja esse, que tem o nome Lúcifer aí. Não encontra, sabe por quê? Porque não existe esse nome na Bíblia. Só existe essa passagem, e como eu falei, dependendo da tradução tendenciosa, só existe essa passagem que tem esse equívoco aí, porque o nome não é Lúcifer, é portador da luz, Relé Ben Shahar, que é o original, mas que é estrela da alva, estrela da manhã, aquele que brilha, não tem nada a ver com Lúcifer, tá? Isso é uma tradução tendenciosa católica romana. Ah, diga-se de passagem, se você chegar aí no professor Google, teacher, né? Vai lá e procura assim, quem foi São Lucifero? Eu tenho essa mensagem também aí, nós temos aí, que Lúcifer era Jesus. Porque quando você vai procurar quem foi Lucifero, São Lucifero, ele foi um bispo católico que se levantou contra a doutrina errônea do catolicismo e por causa disso ele foi excomungado. Ele foi um bispo que defendia a doutrina de Cristo. E aí não queriam ele no clero. Sai daqui. E aí, para difamá-lo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, se não me falha a memória, tem uma igreja de São Lucifero, onde esse santo, que foi canonizado, ele não é reconhecido por parte da comunidade católica romana, porque disseram que ele se levantou contra a doutrina papal. E aí colocaram isso aí, ó, para sujar a imagem de um homem que foi um homem de Deus. Tá bom? A gente fala sobre essa mensagem também. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava o quê? Os céus? Não, as nações, porque aqui estava falando do rei da Babilônia. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estrelas, aqui está falando de pessoas, de personalidades, de alguém que tinha também autoridade, legalidade, mas constituída por Deus. Um exemplo que a gente pode dar aqui, se você pegar os apóstolos, os anjos da igreja que ministravam, eram estrelas de Deus. As crianças inocentes, por exemplo. Mas ele disse que ele ia subir acima das estrelas de Deus, aquilo que Deus guardava e cuidava. E ele ia fazer o quê? Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Mais uma vez, um homem se igualando a Deus. Eu faço, eu mando, eu governo. 14:15. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno. Mais uma vez, ó, palavra tendenciosa. Ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então as pessoas pegam a palavra inferno, atribuem a abismo e dizem é lago de fogo e enxofre, e lá tem um capeta. Agora, se lá tem um capeta que vai atormentar, por que aqui supostamente o capeta vai ser destruído? Porque o sistema diz, no inferno tem um diabo que vai atormentar as almas. Mas se eles dizem que aqui, Satanás, Lúcifer, esse personagem, é quem vai para lá, então era ele que iria sofrer lá, e não fazer alguém sofrer lá. Está tudo errado, irmão. 14:16-17. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos, mantinha todo mundo preso? É este o homem. 18. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Todos os reinos das nações, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua sepultura. Mas ele não seria honrado. O que é isso aqui está falando aqui? Vou traduzir por miúdo rapidinho. Alguém que partiu, mas foi uma pessoa do bem. Um exemplo, irmã Dulce, né? Irmã Dulce. Ela fez um trabalho social interessante. Ela descansa a namorada dela.
que é a sepultura. Mas alguém já viu alguém falando mal da irmã Dulce? Alguém já viu falando mal de uma pessoa que fez o bem, que viveu em prol de um objetivo? Não. Todo mundo fala bem daquela pessoa que morreu e fez o bem. Mas diferente dessas pessoas que jazem com honra na sepultura, na sua morada, esse homem, ele não seria lembrado por ser um homem bom, por ser um homem honesto. Pelo contrário. 19. Porém, tu és lançado da tua sepultura como o quê? Como renovo abominável. Quando falarem que tu morreu, ele no caso, sabe o que quer dizer? Merecia mesmo, foi tarde. Lembra aquela pessoa que faz o mal, que quando morre, mesmo você crente, não seja hipócrita, mesmo você da graça, você diz assim, rapaz, foi bom Deus ter levado essa praga. Não é isso? Esse camarada dava muito trabalho. Você não diz isso? Fala a verdade, eu digo. É gente ruim, só faz o mal nas pessoas, abusa de crianças, morreu, vai fazer que falta. É abominável. Era igual esse homem. Como as vestes dos que foram mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, túmulos, né? Como um cadáver pisado, tu não presta. E aí, cadê Lúcifer? Cadê o diabo? Não tem, irmão. Não tem. 20. Com eles não te reunirás na sepultura, não terás lugar de honra, né? Porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Ele era maligno e a sua descendência não seria nomeada, não iria subir ao poste novamente. Acabou. Deus derrubou por terra a estrela que brilhava, alguém que se dizia ser Deus. Então, queridos, essa tradução aqui foi a tradução fiel e corrigida. Agora eu vou ler aqui rapidinho a tradução Nova Versão Transformadora. Não vou explicar, só vou ler por causa do tempo. Já expliquei lá, Lúcifer, inferno, tudo deturpado. Agora, olha essa tradução, por favor. Filho do homem, transmite ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho você diz, sou um Deus. Ó, já mudou aqui, Deus minúsculo, ó. Sento-me no trono divino, no coração do mar. Mas você é apenas homem e não Deus, embora se considere sábio como um Deus. Então aquele homem se considerava sábio como um Deus. Então observa que ele não aponta para o Deus dos céus. Ele se considerava sábio como um. Ou seja, na cultura pagã existiam vários deuses. E esse homem, por ser rico e ser poderoso, ele se intitulava um Deus. Não está dizendo que ele era o Deus do céu. Ele se considerava um Deus. Viu aí? Que já mudou aí a ideia? Vamos ver? 3, 4. Pensa que é mais sábio do que quem? Daniel. Na outra tradução ele dizia, sou mais sábio do que Daniel. Aqui não. Pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum dos segredos lhe está oculto. Ele pensava que tudo era revelado, mas na verdade não era. Você viu aí a tradução? Lá dizia que nenhum segredo era oculto, ele sabia de tudo. Mas aqui ele imaginava que nada estava oculto, que tudo ele sabia. Mentira. Tanto é que tramaram para pegar ele, ele não sabia. Então ele era um homem comum que se achava. Com a sua sabedoria e entendimento acumulou grande riqueza, ouro e prata para os seus tesouros. 5, 6. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente, e as suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que se considera sábio como um Deus, mais uma vez, ele se considerava sábio como um Deus, não era como Deus do céu. Ele se achava um Deus, um ídolo, né? 7. Trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações empunharão as espadas contra a sua sabedoria, maravilhosa e
profanarão seu resplendor. O terror das nações empunharão a espada contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão o seu esplendor. Vai acabar contigo. Tem mais? 8, 9. Eles o farão descer a cova e você morrerá. Aonde? No fundo do mar. Ferido violentamente. Ele ia morrer aonde ele achava que dominava. No campo de batalha dele, onde ele se dizia o cara, era lá que ele ia morrer. Imagina, irmão. Porque ele achava que ele dominava ali. E Deus disse, você vai morrer lá. E foi exatamente lá que ele morreu. Tem nada a ver de capeta. Acaso dirá, aqueles que o matarem são Deus? Para eles você não será Deus algum, mas apenas um. Cadê a sabedoria? Cadê a riqueza? Cadê a soberba? Deus abateu. Assim a gente vê na mídia homens, governos poderosos, que Deus vai lá, ó, tira o capete, quando vê, tá tudo comendo cadeia. Acabou. Tem mais? Tem. 28:10. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, Senhor soberano, falei. Não tem nada de diabo, não tem nada de Lúcifer. 14, Isaías, nessa outra tradução. Naquele dia, quando o Senhor der a seu povo descanso, da tristeza, do medo e da terrível escravidão a que foram submetidos, vocês zombarão do rei de quem? Da Babilônia, e dirão, o homem poderoso foi destruído, acabou a sua insolência. 14, 5 e 6. O Senhor esmagou o seu poder perverso e derrubou o seu reino de maldade. Você feriu o povo com incontamináveis golpes de fúria. Cheio de ira, dominou as nações com tirania implacável. O homem era terrível, o homem era ruim. Quem precisa de um capeta com um homem desse na vida? Quem precisa de um ser espiritual com um trem desse? O homem era ruim, irmão. 7, 8. Mas, por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque e os chipres e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Olha a canção das árvores. Ó. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. As árvores começaram a se alegrar. Aleluia, estamos livres. Viu aí? Até a natureza se expressava alegremente diante do Criador. 9, 10. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Sepultura. Já estava tudo preparado para recebê-lo. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. Ô irmão, essa aqui agora é outra contradição. Líderes se levantam, aqui é a força de expressão, tá, irmão? Se levanta no sentido de receber o parceiro. Não é que vai ressuscitar para ver que está morrendo não, tá? É no sentido de receber, né? A uma só voz, eles clamam, agora você é tão fraco quanto nós. Está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo morto. Tem mais? Tem. 11. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu quê? Palácio cessou. Está vendo aí? Cadê o sistema religioso dizendo que era o diabo fazendo festa no céu, irmão? Dizendo que eram os levitas que estavam lá. Não, irmão. A harpa, o som da harpa em seu palácio cessou. Agora, lavas, ou vermes, né? São seu lençol, lhe forra. E vermes, sua coberta. É uma situação, né? 14, 12. Como você caiu do céu. Olha lá. Cadê Lúcifer? Sumiu Lúcifer aqui, tá vendo? Porque o sentido original é essa aqui. Como você caiu do céu, ó estrela brilhante, filho da alvorada, ou filho da alva, que no grego, no hebraico é Helé Ben Shahá, que quer dizer aquele que brilha, que tendenciosamente colocaram Lúcifer, que não existe. Como caíste, como caiu do céu, dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações.
14, 13. Pois ele dizia consigo, né? Subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses. A palavra deuses aqui no singular, ou no plural, melhor dizendo, está falando, abençoados, de reinos, governos. Um exemplo, Faraó era um deus. Nabucodonosor era um deus. Ciro era um deus. Todos os reinos, os governantes eram chamados de deuses. Eles tinham jardins chamados Jardim dos Deuses. Por isso que lá em Ezequiel vai falar que ele comercializava e ele andava no jardim de Deus, que na verdade é deuses, e no Éden ele vendia e comprava. E Éden, lá em Ezequiel 28, era uma das 7 cidades que aquele homem negociava, vendia esmeralda, joia preciosa, etc, 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 etc. Era cidade, não tem nada a ver com Éden, paraíso de Adão, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. 14, 15. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo, né? Querer dominar. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. 14, 16. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que se fazia? É esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? 17. É esse o rei que destruía a terra e a transformou em deserto? É ele que o quê? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Era ele mesmo. Lembra quando o rei da Babilônia levou os cativos de Judá? Quem lembra aqui? A Babilônia, os babilônicos invadiram Jerusalém lá em 586 a.C. Os 586, se eu não me engano. Antes de Cristo, eles invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo de Salomão, pegou toda a riqueza, pegou o povo de Deus e levou cativo. Levou como? Levou assim: vai aqui na frente andando. Ó. Segundo os historiadores, sabe o que eles faziam? Pegavam as mulheres grávidas, tiravam os fetos e colocavam gato dentro e costurava. A esposa do profeta Ezequiel morreu nessa caminhada, próximo ao rio Quebar. Era assim que ele fazia, que esse sistema de governo fazia, e Deus abateu. Destruía a terra e transformou em deserto. É ele que arrasava as grandes cidades, como Jerusalém, por exemplo, a antiga Jerusalém, e não tinha misericórdia de seus prisioneiros. Era ele mesmo, exatamente. Mas tempos depois se repetiu a história, né? Não mais com o rei da Babilônia, mas tempos depois com o Império Romano, com Nero, com Tito, invadindo também a Cidade Santa e fazendo praticamente a mesma coisa. Ou pior, a história se repetiu pela segunda vez. 586 a.C., ano 70 depois de Cristo. Mesma coisa. Situações parecidas. 18. Os reis das nações foram sepultados em glória majestosa, cada um em seu túmulo, como eu falei, em honrarias, né? Como essa mulher aqui, que veio a óbito agora, a rainha, né? Você vê a festa que faz, né? Então foi sepultado em honrarias, em glória, esses cantores famosos. Mas no caso dele, de jeito nenhum. Mas você será lançado fora de sua sepultura. Nem na sepultura o camarada ficou. Arrancaram. Como um galho inútil. Olha lá a inutilidade lá que o irmão falou hoje. Como um cadáver pisoteado, será jogado numa vala comum com os que foram mortos na batalha. Descerá ao abismo. Eu estava lendo aqui agora, me veio à memória um Deus, um grande líder que tentou copiar
essas características. Adolf Hitler, lembra que ele matava judeus, colocava em câmeras de gás? Cenas feias, né? Horríveis, quando você vê, você chora. Como foi o velório dele? Que os restos mortais dele estão onde? Foi jogado aos cães, aos desprezo. Não teve honraria, porque foi um homem ruim, maligno, perverso. Diferente de outros homens na história que morreram, e até hoje você vai lá e vê o mausoléu que chama, né? Está lá tudo certinho, bonitinho, a data aí que nasceu, a data que partiu. Tem gente que até hoje vai lá e joga flores lá. Mas no caso desses homens que a gente cita na Bíblia e que a gente já ouviu falar, só deixou um marco terrível na história. Assim foi ele. E aqui nós encerramos Isaías 14:20. E não terá mais sepultamento digno, pois destruiu a sua nação e massacrou o seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honra. Tessalonicenses 2:4, 2 Tessalonicenses 2:4. Aqui já é na época de Jesus de Nazaré, anos 70, e eu encerro. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, até se sentará no templo de Deus, se fará passar por... Aqui estava falando do filho da iniquidade. Aqui já não é mais o homem da Babilônia, mais o rei de Tiro. Estava falando do homem do pecado, o filho da iniquidade. Essa é uma tradução, e essa é outra tradução comum que nós conhecemos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o império romano, o imperador romano, que queria ser ovacionado, queria ser adorado, porque tinha poder, porque tinha sabedoria, porque tinha soldados ao seu dispor, a ponto de invadir Jerusalém no ano 70, com mais de 60 mil soldados, destruir a nação de Israel e levar mais de 1 milhão de pessoas cativas. Amém? Essa é a palavra. É o homem querendo se igualar a Deus e não Satanás se rebelando contra Deus no céu. Tá bom? Graça e paz, graça eterna.